CAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Ouvi o ministro Ricardo falando assim, eu lembrei eu vi um vídeo agora há pouco, de um pastor sentado na nave assim, aí chegou uma pessoa e falou assim, pastor, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Aí ele falou assim, leia a Bíblia. Mas pastor, eu quero ouvir a voz de Deus, leia em voz alta. Aí todo mundo pensou, não. Pensa bem, às vezes nós queremos ouvir as coisas de Deus, mas quer literalmente ouvir mesmo, né? Receber um WhatsApp dele e falar assim, olha, faz assim, não é assado. E a leitura dos ensinamentos faz com que você alcance um nível muito alto de percepção. E hoje, nesse culto, eu vou me basear mais no Salmo, que fala sobre ensinamentos, né? Porque ele é muito profundo isso. E aquilo que o ministro Ricardo falou, nós estamos hoje passando uma fase no mundo muito complexa. E as pessoas não prestaram atenção nisso. O tempo está voando. Hoje é dia 7 de dezembro. 7 de dezembro. Nós temos, daqui a pouco já é 2025. E da mesma forma que o ano passado, no dia 31, ele vai estar brindando, fazendo promessa, fazendo um monte de coisa, e não vai cumprir. Primeiro porque vai ter desculpas que não deu tempo. Depois vão ser um monte de imprevistos. Depois, sabe, vai ter que achar alguma coisa para justificar. Só que lá atrás já foi. Já foi. O tempo já passou. É de hoje para amanhã. Não é de hoje para ontem. Você não... Muitos de nós, talvez, se pudéssemos voltar no tempo, iria refazer muitas coisas na sua trajetória. Mas não tem como fazer mais. Precisávamos passar por isso. Cair, levantar, se machucar, né? Matar. E quando eu digo matar, não é matar gente, não. É matar sentimentos, é matar oportunidades, é matar sonhos. E mil e uma coisas, né? No Salmo de hoje, o Meshama diz assim, a religião que tem poder para conceder as graças que os homens solicitam é igualmente poderosa para cumprir a missão de salvar o mundo. Uma religião sem milagres a ninguém convence. O verdadeiro ensinamento esclarece os mistérios que a razão explica, que a razão não explica. Há um mês atrás, mais ou menos, eu fiz um bom dia e eu falei assim, era uma sexta-feira, hoje está um dia propício para ocorrer um grande milagre. Eu tenho certeza que daqui a pouco alguém pode me ligar, mandar mensagem para mim dizendo que aconteceu um grande milagre. E realmente, quando foi 9h30, uma pessoa me deu uma mensagem que ia ter tido uma graça, que ela fez o pedido aqui, uma coisa estava travada e conseguiu fazer uma venda do imóvel que ela estava sonhando há muito tempo. Ao mesmo tempo, eu lembrei que hoje, por exemplo, nesse mesmo momento, tem pessoas sofrendo por doença, por conflitos, problema financeiro. Talvez esperando uma graça acontecer, uma notícia, alguma coisa para poder mudar a sua vida. Hoje pode ser um dia propício para ocorrer um grande milagre. E alguém pode estar ouvindo hoje, ou vai ouvir depois que esse culto passar, essa mesma frase. Hoje está um dia propício para ocorrer um grande milagre. E alguém pode lhe ligar e lhe dar a resposta, ou a notícia que você tanto almeja. Para isso nós temos que ter uma coisa chamada fé. Fé. Este ano está sendo marcante, porque ainda não acabou e temos inúmeros relatos de graças alcançadas. Nós servimos na obra divina por quê? Qual é o nosso objetivo? Quando servimos com sinceridade e sem sentimento de troca com Deus e Meshama, vamos poder entender profundamente o poder da fé e sua atuação em nossa vida. Nós não podemos ver o milagre ou tocá-lo, mas acima de tudo precisamos crer que ele vai acontecer. Muitos milagres vão surgir após fizermos uma grande reforma íntima ou buscar entender os processos pelos quais estamos passando. Quando você purifica, muitas vezes a orientação que os ministros dão é descansa, para um pouco, né?
Dependendo do caso, você tem que parar um pouco mesmo. Ou diminuir um pouco. Mas tem outras situações que você tem que fazer o contrário. E Meshama fala isso no ensinamento dele. Quando você acelera alguma coisa, o resultado é completamente inverso daquilo que a pessoa imagina. Esses dias aqui eu estava purificando. Eu fiquei meio assim porque é uma purificação que eu nunca tive. Mas ao mesmo tempo a minha cabeça ficou mais leve. Eu tive um sangramento. E não tem vergonha nenhuma de falar isso aí, porque é purificação. Né? E eu não tenho hemorroida. Mas eu tive um sangramento que me estranhou. Eu fiquei preocupado. Porque eu estava sentado conversando com o seu Adilson aqui, de repente fiquei todo manchado. Eu falei, sem dor nenhuma, sem nada. Fui ver todo molhado. A primeira coisa que veio na minha cabeça, estou tendo um milagre. Porque isso aí poderia ser um derrame. É sangue impuro, que vem da cabeça, né? Pescoço, vai descendo. E se tivesse subido, eu não estaria aqui falando com vocês agora. Não é? Fui para casa, porque eu tinha que trocar de roupa. E pensando, me auto-jorei na cabeça, direto. Os porquês, né? Por quê? Você fica perguntando os porquês. Né? Aí ontem, dedicação da limpeza. Eu limpei aqui embaixo ontem. Suei que nem um condenado. Porque aqui é quente. E quem for claustrofóbico, nunca tenta inventar isso aqui. Né? Então, limpando aqui de baixo, tirando a sujeira, arrumando os calços aqui do altar, passando pano, né? Fazendo curva, aqui tem um monte de... que o seu Adilson fez umas obras de arte aqui de baixo, tem que fazer um monte de... parece uma cobra limpando, um monte de coisa e tal. Né? E limpando e pensando, eu estou limpando a minha alma. E eu vou limpar a minha alma, cara. É meu mitamamigaki. E tem dedicação que é você que tem que fazer, não é ninguém mais. E meu irmão veio me ajudar, mas ele veio depois que eu estava saindo daqui de baixo. Né? Eu falei, não, a dedicação é minha. Depois que você sai daqui, você não tem força para nada, porque você mexe com os braços, é uma coisa de doido. Mas eu me senti muito bem. E eu não tenho mais nada. Então, como é que se explica isso? Eu forcei uma situação? Não. Eu simplesmente pensei assim, espera um pouquinho. Estou purificando para eliminar a toxina? Então, graças a Deus. Se for alguma coisa negativa que eu recebi, alguma coisa, então azar de quem mandou, porque eu vou descer a marreta aqui para dedicar, porque o mal se vence com o bem. E não ficar, Deus, eu estou ruim hoje, não vou fazer. As pessoas que vivem no nível da lamúria nunca vão sair desse nível, cara. Lamúria atrai lamúria. O Shama fala, lamúria atrai lamúria, gratidão gera gratidão, lamúria gera lamúria. Eu não quero viver em nível de tragédia na minha vida. Eu me recuso a viver em nível das trevas, sabe por quê? Quem aqui já sofreu por doença, por pobreza, por conflitos, não quer voltar para esse nível. Então, para que raios, como disse o Ricardo falou, eu vou ficar chamando, que eu sou triste, que eu sou infeliz, reverendo, minha vida não muda, eu tento tudo. Tudo o que você tenta? Não tenta nada. Liga direto pedindo, eu não consigo, é a mesma. Falei, por que você não se esforça e vem até aqui? Porque eu não consigo, porque o dinheiro da passagem é caro, e daqui a ali vai pegar um trem, um monte de coisa e tal. Pelo amor de Deus, cara. É sua saúde, é sua vida, é o seu destino. Se você vive no nível da lamúria, nunca vai mudar. A dona Malu está aqui hoje. Está só o pozinho da rabiola. Pode ser uma labirintite que ela está sentindo. Mas o esforço de querer vir, isso gera graça. O mal não quer pessoas fortes, não quer pessoas guerreiras, não quer pessoas que lutem. Ele quer pessoas acomodadas. Mesmo estando na M, está feliz. Está ruim, mas está bom assim. Não é a nossa vida, gente. Nós não nascemos para isso. Nós temos um propósito. Aí o que acontece? Acontece depois alguma coisa mais séria, aí você fica acamado. Quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você? Não é? Se eu tivesse dedicado mais. Se eu tivesse agradecido mais. Já foi, cara. Esse ser não existe. Então nós temos que lutar contra nós mesmos muitas vezes.
O milagre está aí. Está aqui, ó. Nós temos vários milagres aqui para acontecer. Vários. E eu estou falando isso, não é da boca para fora. Eu estou falando porque nós estamos na expectativa de grandes milagres acontecerem esse ano ainda. Mas e quando acontecer, eu preciso ter o quê? Sabedoria para lidar com esses milagres. E uma coisa mais importante ainda, saúde. Porque se eu não tiver saúde para lidar com as graças que eu necessito, eu vou morrer na beira da praia. Não é? Quero ter riqueza, ganhei um pote de ouro, morri. Não consegui, não deu mais tempo. O que vai adiantar? Então nós temos que orar todo dia agradecendo a saúde que nós temos, a vida que nós temos, mesmo os perrengues que nós passamos, porque você, quando agradece o perrengue que você passa, ele deixa de ser assim para ser assim. E você fica maior perante ele. Tem pessoas que parecem disco riscado, sabe? É a mesma lamúria. Até geme, né? Não sai disso, cara. Não sai disso. É um vitimismo absurdo. Mais uma vez, usando as palavras do ministro Ricardo. Quanto mais lamúria você fala, mas você me ensina que nuvens saem da sua boca. Nuvens negras, fumaça negra. Então você acaba sendo o quê? Uma Maria Fumaça ambulante. Trevosa. Então, controlar, respirar, pensar, orar e agradecer para sair desse nível. Santo Agostinho, em uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: as fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas por amor a Deus. O que é isso aqui? Purificação. O que o Meixo me ensina? Purificação é amor de Deus. Olha a frase de Santo Agostinho. Tem até um livro dele aqui, quem quiser ler. As fortes provas, entendei-me bem, são quase sempre um indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Reformar significa mudança, e quando falamos em reforma íntima, devemos entender a necessidade de modificar nossas atitudes e pensamentos. É a transformação de algo que somos em algo que devemos ser, excluindo de nós todas as más tendências. Já tentaram fazer isso? É doloroso demais. Eu já falei isso muitas vezes, né? Chega na sua casa, se tranca no banheiro, olha no espelho, leva um papo sério, olhando olho no olho. Você não vai conseguir se encarar por um bom tempo. Você não vai conseguir se olhar olho no olho. Verdade. E se fale algumas verdades para você que você precisa ouvir. Você não tem pra onde correr, você não vai ficar com raiva de você mesmo, você não vai te dar uns tabefe, não vai ficar de biquinho, de trombinha, né? Porque é você com você mesmo. Se você se odiar, você está lascado. Então fale aquilo que você precisa mudar. Fale aquilo que você... E outra coisa, quando você olhar nos seus olhos, faça isso. Mas depois fala, você é uma pessoa forte nisso, olhando nos seus olhos. Reconheça aquelas coisas que você é bom, que você é forte. Mas exclua aquilo que te faz mal. E você está tão viciado em ser mal em algumas coisas, que você se acostumou. Então tenha coragem de expressar para você olhar no seu olho, você fulano, é você mesmo, que sou eu, mas é você, né? E fala, olhando no olho. Você não vai conseguir primeiro se encarar durante um tempo. Depois você vai se encarar. Levanta a cabeça e se enfrente. Porque você pode ser o seu maior inimigo, mas quando você quer, você se torna o seu maior aliado. Depende só de você. A vida não acaba quando fechamos ciclos, ela recomeça. Por isso se faz necessária essa reforma. Falar parece fácil, porém, enquanto está tudo bem, tudo está favorável, não nos preocupamos. Observamos os erros e defeitos daqueles que estão ao nosso redor, mas deixamos de observar nossas próprias atitudes. Nos preocupamos tanto em cuidar do exterior, que deixamos o nosso interior de lado. Às vezes você se anula tanto, para agradar aos outros, que você se torna, sabe o quê? Um fantoche. Ah, mas você ensina que é bom perder. Está usando o ensinamento para justificar sua fraqueza? Ele ensina que é bom perder nos momentos certos. Tem que saber perder. E o perder que ele fala é para você vencer.
Agora, tem pessoas que se acostumaram a sempre a falar amém, 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 e depois está reclamando. Pô, eu falei para não criar mágoa. Pô, mas eu não aguento mais isso. Minha vida é um livro. Opa, para um pouquinho, de quem é a culpa? Você é tão bom que você é ruim. Não é? Então, essas coisas que acontecem constantemente com a gente, nós temos que mudar e cortar. Senão nós estamos ferrados. Hoje o nível de ingratidão é gigantesco, perto do sentimento de gratidão. Nós vivemos um mundo hoje materialista, egoísta, ambicioso, ganancioso. A sua dor é o que menos importa. O que importa é a minha dor, é o meu desconforto. Você que se lasca, que se vira nos 30. Né? Somente quando passamos por uma situação de perigo ou de quebra, como o acontecimento de uma doença grave conosco ou família, que modificamos nossas atitudes. Pode reparar, todo mundo que passa por uma situação fala assim, aquela coisa lá me abriu os olhos para muita coisa. Aquela doença me ajudou a mudar meu modo de pensar. O meu desemprego me ajudou a pensar, a ser mais grato. A minha, sabe? Pode reparar, todo mundo fala isso. Você valoriza a saúde, sabe quando? Quando você fica num hospital. Doente, não é visitando não. Você vai entender o que é gratidão por um trabalho quando você fica desempregado. E as dívidas chegam, você não tem mais o que fazer. Então, assim, tem coisas que você só vai valorizar quando você perde. Por isso, vamos agradecer sempre. Voltamos a olhar para dentro de nós, buscamos nos apegar a algo e passamos a nos conhecer melhor, quando acontece isso que eu falei. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual e ser sábio é iniciarmos a mudança antes que algo aconteça. Assim, ao passar pelas provas, estaremos mais fortalecidos e resignados. Isso aqui é interessante, né? Ser sábio é iniciar a mudança antes que algo aconteça. Porque depois você muda por arrependimento. Não é? Ser sábio é iniciar a mudança antes que algo aconteça. Permitamos que Deus realize milagres na nossa vida. Veremos muitos milagres acontecerem quando deixarmos a fé transpor as coisas duras que nos mantêm fechados à graça divina. Descongelar o nosso coração é o primeiro passo. E como diz um trecho do Autoexame da Fé, quando todos os homens abrirem as portas dos seus corações, desaparecerão as trevas que envolvem esse mundo. Eu vou tirar o egoísmo e o apego, eu estou tirando de dentro do meu coração preconceitos, ingratidões, mágoas, aflições, preocupações, ódios, ressentimentos, invejas, vinganças, ciúmes, medos. Eu estou tirando a cruz que existe em meu coração e ressuscitando os meus nobres pensamentos, sentimentos, entregando tudo nas mãos de Deus e Meixo Sama. Autoexame da Fé nós fizemos durante anos lá no Parque São Lucas, no Jurerê Center. E era rezado para dedéu. E teve muito resultado numa época que nós fizemos. Mas isso aqui hoje é individual, não é coletivo. É individual, não é coletivo. Muitas pessoas entendem que fé é apenas acreditar em Deus. Não é? Eu não vou à igreja nenhuma, mas tenho fé. Tenho fé em Deus. É quase difícil encontrar pessoas que não creem em Deus. Até os demônios creem e sabem que Ele existe e como Ele pode agir. Não é essa fé que me refiro, mas sim a uma muito mais profunda, de adesão e coerência, onde depositamos a nossa vida nas mãos de Deus. Confiamos no poder gerado em seguir Meixo Sama e deixamos que eles cuidem de nós, porque os milagres começam a acontecer. Quando colocamos a nossa fé centralizada em Deus e Meixo Sama, eles mesmos agem em nós e realizam aquilo que precisamos fazer em nossa vida. A transformação interior, a mudança de vida, de coração e mentalidade. De novo, o autoexame da fé. Nobre é o homem que sente gratidão pelas graças recebidas e consegue gravá-las em seu coração. Eu estou relembrando todas as graças e bênçãos que recebi de Deus e Meixo Sama e gravando em meu coração para sempre. Eu estou ressuscitando em meu coração toda a emoção sentida pelas graças recebidas. Isso aqui é quando você está passando por algum perrengue hoje e você congelou seu coração, você não lembra mais nada. Mas lembra aquela graça que você teve lá atrás, você estava desesperado, de repente aconteceu um milagre, você
quase se jogou no chão, tanta felicidade, é relembrar esse sentimento. É relembrar o que você sentiu nessas graças quando você vivenciou. É para nunca perder a esperança e a fé, porque os milagres vão acontecer. Mas para os milagres acontecerem, nós precisamos também ser geradores de milagres. Primeiro limpando a nossa essência, para receber esses milagres. Quando a mente não se converte e o coração não se abre, não há milagre. Deixe Deus realizar hoje o milagre da sua vida. O grande milagre é mudar as coisas que estão na cabeça. Colocamos uma coisa na cabeça e não queremos tirar. Quando colocamos na cabeça que não gostamos de alguém e não queremos gostar daquela pessoa, você não abre mão desse sentimento. Aquilo que está dentro de você é uma pedra que ninguém consegue arrancar. Não é não? Deixe Deus fazer um milagre. Deixe Ele arrancar tantas pedras que você colocou dentro do seu coração e que o mantém fechado e arredio à graça. Veremos muitos milagres acontecerem na nossa vida, quando deixarmos a fé transpor montanhas, pedras e as coisas duras que nos mantêm fechados em nós e não abertos à graça de Deus. Tem pessoas que o coração é uma pedreira. Você imagina se cada pessoa que você não gosta, cada raiva que você passava, pegasse uma pedrinha e guardasse no seu coração. Como é que seria? Não ia dar penso, né? No carrinho de mão, sendo carregado, porque não ia aguentar tanta coisa que está no seu coração. Mas mesmo que não tenha pedras, anda com o coração pesado sim, porque o nível de mágoa é maior do que o nível de fé, de compreensão. Isso só o tempo vai ajudar você a limpar. Por isso que a gente tem que mudar enquanto há tempo. A mudança exige, assim, essa situação agora, exige que nós façamos uma grande limpeza, uma grande reforma íntima mesmo. Quebrar as pedreiras que temos dentro da gente, sabe? E deixar embora, cara. Porque as pessoas que nos magoaram estão levando a vida delas. Quem está lascado é você que está preso nelas. Elas estão vivendo, aprontando, roubando, mentindo, sacaneando, do mesmo jeito que sempre fizeram. Mas você fica lá, minha vida é um lixo por causa daquela pessoa. Deixa, passa a régua, fecha a conta. Deus está aqui, ó. O resto está comigo, vamos embora. Não adianta, cara. Isso aí só o tempo ensina. E sabe quando? Quando você está lascado, ferrado, que vem aquele negócio lá, quanto tempo eu perdi, né? Permitamos que o Senhor realize um milagre na vida de cada um de nós. Eu vou encerrar com um texto do Alexander Gruber. É bem interessante esse texto aqui. Eu acho que eu usei no Mondi esses dias. Nem sempre é o que a gente vive, é o que a gente pensa. A gente vive mais os nossos pensamentos do que as experiências externas em si. Porque muitas vezes a dor não vem daquilo que vivemos, mas dos nossos pensamentos que se mantêm presos ao passado, da inconformidade que não deixa uma lembrança ir, da culpa que tortura pelo que acredita que deveria ter sido feito de diferente, da mágoa que não permite que o perdão aflore. Nós nos tornamos o nosso próprio inimigo, quando nos mantemos presos internamente, remoendo situações que já passaram, torturando o nosso coração e tirando a paz que necessitamos para viver o presente. Somos o que pensamos e criamos as nossas experiências de acordo com o que alimentamos dentro de nós. Várias pessoas podem estar em uma mesma situação e nenhuma viverá igual, porque cada uma vai viver com o que há dentro de si. Uma situação não passa e não termina até que acabe dentro de nós. E ela só acaba quando a gente faz as pazes com o que vivemos. Se desintoxicar por dentro é aprender a parar de dar atenção e voz aos pensamentos negativos. É saber direcionar a nossa mente na direção certa, tirando o foco das dores do passado e focando naquilo que pode ser feito no presente. Que o nosso mantra de desintoxicação seja: eu paro de brigar com o passado, aceito que tudo foi como pode ser. Eu não me faço de vítima e nem de herói, sou apenas um aprendiz que está aqui para crescer.
Eu colho minhas lições e sigo em frente. Eu foco meus pensamentos no que vivi de bom, nos aprendizados que tive e na vida que quero construir. Eu curo minha mente e minha alma, e assim eu curo a minha vida. Assim é. Não é tudo que nós falamos? Cabeça, coração, sabe? Um está ligado no outro e os dois se martirizam constantemente, cara. Isso faz com que o nosso corpo adoeça também. Então está na hora da gente se libertar. Joga essas correntes fora, meu. Nós não somos escravos de nós, não. Porque tem gente que é tão inimiga de si mesma que se tornou escrava das suas neuras, dos seus pensamentos errados. Você cria uma fantasia na sua cabeça, que misericórdia, cara. Você criou uma novela. E é verdade. Eu sei que é verdade. Que eu viu onde? Na minha cabeça. Então é hora de nos libertarmos, enquanto há tempo. Né? Quarta-feira que vem vai ser o culto da família, às 11 horas, às 15 horas. E na semana que vem, o dia 14, vai ser o culto junto, né? Saúde, prosperidade e antepassados. E no dia 21, às 11 horas da manhã, nós faremos o culto natalício do Meixo Sama. Depois faremos uns comes e comes aqui, né? Uma confraternização, para encerrar esse ano. Né? Então, assim, e no dia 23, às 10 da manhã, eu farei uma oração aqui, depois fecharemos. Só reabriremos, se não me engano, dia 6 de janeiro. Os formulários do natalício estão aqui, quem quiser preencher. Na outra semana, eu já vou tirar os formulários que estão guardados, né, que não estão no altar, que foram do Paraíso Terrestre, que ficaram 6 meses no altar. Então, esses do natalício vão ficar mais 6 meses, até 15 de junho. Coloquem nesse formulário, primeiro agradeçam o que vocês vivenciaram, se conseguiram alcançar graças em relação ao colocar o dia 15 de junho. E coloquem objetivos, né? Agradeçam o que vocês querem alcançar nos próximos 6 meses. Tá bom? Que essa reforma, o início de reforma, seja nosso presente para Meixo Sama no seu natalício. Tomem decisões, mudem e sejam luz na vida das pessoas. Obrigado a todos.